chegando, vai chegando, vai chegando. Você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo à Maratona Broke Hunter, uma maratona de lives específica do segmento imobiliário. E hoje nós vamos estar com um tema aqui muito legal, que é o quê? Mercado imobiliário. Sinais e indicadores que todo corretor precisa dominar. E para ficar um negócio bacana, eu vou trazer um cara fantástico. Esse cara é uma inspiração. Ele tem uma empresa especializada em dados para o segmento imobiliário. E eu vou chamar a vinheta e você já chega chegando, já aplaudindo esse cara aí. Beleza? Vambora, vem comigo! Seja bem-vindo! Você que tá aí na live, na Maratona Broke Hunter. Tô com meu amigo agora, Cristiano Rabelo. Um grande abraço, seja bem-vindo! Fala, Cris! Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Com imensa satisfação. Prazer falar contigo, Rodrigo. Sempre bom estar batendo papo aqui contigo. Igualmente, quando eu pensei em fazer essa maratona de lives aí, eu falei, cara, o Cristiano tem que estar lá. Porque é um cara conhecedor, é um cara do segmento, ele não tem nada de fumaça, pelo contrário, ele é um cara que tem muita coisa de concreto. Eu falei assim, ele precisa agregar no nosso mercado e no nosso segmento. Então, estou muito empolgado de estar contigo hoje aqui, acho que a audiência vai empolgar também, até porque você já me deu uma palhinha aí que vai revelar algumas coisas bem legais, inclusive de algumas coisas que você vai lançar aí também nos próximos dias, né? Maravilha, Rodrigo. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Rabelo, sou CEO do Grupo Prospecta. Prospecta é uma empresa de inteligência de mercado que atua já faz muito tempo no país inteiro, entendendo a atratividade de negócios de base imobiliária, né? A gente busca sempre compreender o movimento do mercado para posicionar empreendimentos de uma forma mais segura e com maior potencial de geração de valor. Então, esse é o propósito da Prospecta. E diante disso, de toda a curva de aprendizado que a gente tem muita informação, né? Então, hoje a Prospecta, acho que é uma das empresas que mais informação, mais dados tem, consequentemente, mais capacidade em gerar informação em todo o país. Foi informação de demanda, informação de temperatura de oferta, informação de intenção de compra. A gente tem sempre feito bastante coisa por aí. Enfim, o tempo inteiro a gente está preocupado em ler mercado, né? E ver a temperatura que possibilite empreender de uma forma mais segura. Show de bola. E de que forma você vê hoje o corretor de imóvel aproveitando ou se apropriando de dados para que ele... Eu sei que o seu viés é mais voltado para quem está um pouco mais profundo na onda, né? Que está ali desenvolvendo o produto imobiliário. Mas com a sua visão de estar lá no fundo da onda, o que você acha que um corretor poderia se aproveitar e se apropriar de coisas que você tem conhecimento, daquilo que você vai propor hoje, mostrar, e de como que ele pode usar isso no dia a dia dele para ele vender mais ou negociar melhor ou se dar bem no mercado imobiliário, não só ele, mas como o cliente dele? Eu tenho uma opinião sobre o mercado de corretores, sobre a turma que trabalha diretamente na comercialização de empreendimentos. A maior parte dela, infelizmente, não sabe a força que tem. Eu costumo dizer que o meu principal concorrente não são as outras empresas de inteligência de mercado, são os corretores, as imobiliárias. Por quê? As pessoas nos contratam para entender como está o mercado, para entender comportamento de consumo, para entender o que é importante para as pessoas.
E o corretor de imóvel tem isso de forma passiva, no momento em que ele está ali, com o umbigo no balcão, vendendo, comercializando, atendendo as pessoas, recebendo de O forma input, passiva recebendo o o input, input. né? Da informação. Uma- Pois Ele é o é, cara mas da infelizmente. ponta, mas ele não aproveita muito o que o cliente fala para ele, né? Não, não, não. Acho que é um dos lugares que mais se perde informação é justamente na, na, no front, né? Ali no tete a tete, o corretor de imóveis, a imobiliária e o cliente. Aquele cara que vai para um stand de venda, interessado em comprar o imóvel que está sendo ofertado, ele já está declarando a intenção de compra latente. Ora, se ele compra ou não, a gente precisa entender por quê. Tanto porque comprou, o que fez com que ele tivesse, o que fez com que ele tomasse a decisão de compra, como entender por que ele não comprou. O que fez com que ele viesse aqui e não comprasse? Foi o concorrente, foi o preço, foi a localização. É incrível. Uma vez a gente aplicando uma metodologia chamada Win-Loss, que é perdas e ganhos, que busca justamente compreender o porquê eu ganhei e o porquê eu perdi. Mais de 30% das pessoas que não tinham comprado o imóvel não tinham comprado o imóvel porque não tinham sido bem atendidas ou simplesmente estavam esperando o retorno de um corretor, de uma imobiliária, um retorno um pouco mais personalizado, e o cara não entrou em contato. Né? O cara simplesmente achou que ele fosse que ele não tivesse pronto para comprar, ou simplesmente não deu atenção e focou e direcionou a energia para quem estava na percepção dele mais quente, né? Considerado o bom e velho lead quente, que todo mundo fala, né? Eu não gosto muito de falar de lead, não. Para mim, a partir do momento que a gente já consegue ter nome, já consegue ter o contato, esse cara deixa de ser lead, esse cara é o protagonista. Sim, O maior protagonista do mercado imobiliário é o cara que vai te comprar, caramba. Você sim. precisa entender ele, você precisa entender o que é importante, o que não é, por que ele está comprando, por que ele não comprou de você aquela oportunidade que foi ofertada. Pontuando o que Então, você está falando aí, ô Cristiano, quero trazer só um apontamento para ficar na live e para quem vai ver. Baseado em tudo que você falou até esse momento, eu acredito muito e a função do Instituto Broker Hunter, a maratona de lives, tudo que a gente faz é elevar o nível de consciência do profissional que trabalha no segmento imobiliário. A priori, o corretor de imóvel, mas qualquer um que esteja envolvido. E aí, Cristiano, eu quero deixar sempre marcante em todas as lives o quão o nível de consciência é baixo de um profissional de intermediação de imóveis. Nível de consciência técnico, nível de consciência mercadológica, nível de consciência sobre pessoas. E quando eu falo isso, eu estou apontando não para criticar, mas porque nós estamos aqui em uma live para elevar esse nível de consciência. Começa, sabe aonde, Cristiano? Lá no TTI, onde a barreira de entrada já é extremamente rasa. Então, quando ele ultrapassa essa barreira, que é ter o certificado dele, ele está inscrito no conselho e poder exercer a profissão, e que essa jornada foi extremamente rasa e fácil, é normal a gente acreditar que todo o restante vai ser também, Cristiano? Será que seria normal na cabeça? Ah, beleza, foi de boa. Vamos embora, qual é a próxima? É vender? E aí, como ele tem esse nível de consciência baixo, ele ainda não foi ensinado, aí o que vai acontecer? Ele vai passar pelos percalços, ou aonde ele muda esse nível de consciência e vai buscar a informação técnica, mercadológica e tudo, ou ele vai ser aquele espumão, né? E eu sempre estou fazendo essa metáfora da praia, porque tem ali aonde vai provocar o tsunami, que é lá no meio do oceano, tem a maré que já está empurrando e elevando a onda, tem a crista da onda e tem o espumão. E eu costumo falar assim, o espumão é onde está todo mundo, brincando, entendeu? Não sabe nem o que é a água, mas está lá molhando a bunda. Tem quem surfe na crista da onda. Tem aquele que tem uma visão melhor ainda, que ele pega a prancha e vai mais para longe ainda, ele vai aproveitar algo muito melhor, né?
E o corretor, na verdade, e o Instituto Proc Hunter, ele está aqui justamente para pegar esse cara 2 pulmão e levar ele para dentro mais um pouco da água, né? Sair desse raso. Então, quando você fala assim, pô, o cara tá num stand, recebe os inputs do cliente, ele recebe a informação na ponta do porquê e tal, coisa que, por exemplo, você como empresa de dados levanta, né? Era para o corretor já estar já com embasamento, com repertório, com um monte de coisa. E aí, para finalizar o meu apontamento e te devolver, aonde eu entro no nível de consciência lá embaixo, que é a rasura, né? A profundidade dessa cabeça do corretor, que é a transação. Ele está mais preocupado ali naquela transação que vai gerar uma comissão para ele, temporariamente vai resolver o problema dele, do que de fato ele entender o cenário, absorver esse input, essa informação e de alguma forma utilizar esse dado até para se promover melhor no mercado dele. Se a gente for pensar direitinho, e ainda que ele esteja tão somente preocupado com a venda, inteligente ele será se ele se organizar. Porque eu acho que o maior problema é o imediatismo. O cara está tão preocupado só em vender no curto prazo e é totalmente Mas é compreensível. justamente o que eu falei, né? Lá na barreira de entrada já foi raso, então ele não tem que se preocupar com mais nada. A transação, entre aspas, vai acontecer, né? Exato. Então, na cabeça dele, né? Ele acha. Na cabeça dele. Então, no curto prazo, o cara precisa pagar conta, precisa botar dinheiro em casa. Então, existe uma preocupação muito grande de o quê? De converter, de realizar a venda, de aumentar o ganho, de ter prosperidade. Mas eu não digo que o cara não deva ficar preocupado com isso. Isso é consequência. Isso é consequência da fase econômica que ele estiver vivendo, do produto que ele estiver comercializando, do quão atrativo é esse produto junto ao mercado que ele está trabalhando. O que eu estou falando é algo que vai bem mais adiante. É como você falou, é depois da crista da onda, onde você vai escolher a onda perfeita. O que é isso? É você estar atento no mercado, trabalhando com um propósito de longevidade. Eu quero trabalhar no médio e longo prazo. Eu quero trabalhar, eu vou ter um pouquinho de trabalho agora, eu vou ter um pouquinho de trabalho para me organizar, porém, eu vou passar pelos grandes vales, independente do ciclo de mercado. Alta, baixa, recuperação econômica, expansão, recessão. É sobre isso que eu estou falando. É sobre você ter longevidade. E a partir do momento que o corretor de imóvel ele se coloca de uma forma mais estratégica do mercado, além de ele ter uma facilidade maior na fidelização do cliente, ele participa da estratégia de originação de produtos junto com o cara. Ele ganha uma série de outras variáveis, como exclusividade, como a participação financeira em projetos no início, como estruturador. Ele consegue ganhar já levando projetos que têm um grande potencial de maturação, de absorção para o empreendedor. Ele vira referência, ele vira farol para o empreendedor. Você já pensou o que é você ser um farol para o empreendedor? Eu não faço nada sem falar com o Rodrigo. Eu não dou um passo sem falar com o Rodrigo. Eu estou falando sobre isso. Não simplesmente você ser um cara a mais, um cara que está ali para tirar pedido. No meio do espumão. No meio do espumão. Dá trabalho de fazer isso, dá trabalho de entender, dá trabalho de tabular, dá trabalho de gerar informação. É claro que dá. Se fosse fácil, todo mundo fazia, caramba. É óbvio. A questão é, o que você quer? Qual é o teu propósito? O problema do imediatismo é que o imediatismo vai viver sempre, ele vai estar sempre sobre as ondas dos ciclos de mercado. Quando o ciclo de mercado está bom, ele está bem. Quando o ciclo está ruim, ele está ruim. Esse é o problema. Você vai passar por grandes vales o tempo inteiro. Então, é sobre isso. É sobre estar sempre um passo à frente. E o interessante é que nesse mundo de corretores, no mundo de corretores, de estruturadores, pouca gente faz isso que a gente está conversando aqui. Sabe aquela história, aquele bom e velho ditado da vovozinha, de quem tem em terra de cego, quem tem um olho é rei? Eu estou falando sobre isso. É sobre isso. É sobre você estar à frente de todo o teu mercado
e você ser considerado essencial, indispensável para o incorporador, para o estruturador, para o fundo de investimento, para o cara que quer comprar um ativo. Enfim. Porque a mentalidade tanto da comunidade proprietário de imóvel, quando eu falo comunidade, eu estou englobando o incorporador, construtor e tal, quanto o terceiro, que tem um imóvel avulso também. É meio que, como é que se diz? Está meio que sobre as linhas, né? Que quando o corretor não tem essa habilidade que você está citando, nominando, que nós estamos querendo elevar essa consciência agora, ele é mais um atravessador do que um contribuidor dentro da intermediação de imóveis. E é aí onde desqualifica, por exemplo, o comissionamento, os honorários, porque o cara é um atravessador, ou seja, cara, ele está dentro da transação por obrigação, porque tem lei, e não por alguém que agregou um valor absurdo em que ou o terceiro, proprietário, ou o incorporador, ou o construtor, vai ter um valor agregado em VGV, ou em mercado, ou em qualquer outra coisa, porque aquele cara desenvolveu um talento de gerar valor para as partes, né? O corretor de imóvel que tem a habilidade de entender o mercado, de entender números, de entender indicadores, ele não é um atravessador, ele é esse cara que você falou, ele é necessário, porque sem ele nós vamos errar. E a maioria que está no espumão não tem essa consciência. Então, você que tem ciência que você está no espumão, cara, que bom que você está ouvindo essa live. Cara, ó, eu tenho certeza, deve ter um monte de gente aqui, ô Cristiano, cara, nunca me interessei no mercado, meu negócio é cumprir o plantão, transacionar aqui e botar a comissão. Então, quero te dizer que se você pensa assim, você tá pro pulmão para areia, tá? Daquela aguinha que quase que bate lá e volta. Então, é muito melhor você ir se aprofundar mais um pouco. Inclusive, eu trouxe o Cristiano para mostrar coisas práticas para nós aqui. E aí, Cristiano, queria ver contigo agora, baseado nessa intro que nós tivemos aqui, como que você pode nos ajudar com o que você tem, o que você sabe, ou como que um corretor pode, por exemplo, aproveitar o conhecimento do Cristiano, da Prospecta, para que ele possa sair desse espumão e ir para um lugarzinho mais profundo. O que você pode dividir com a gente aí? Claro. Bom, a gente tem um canal meu, né, no Instagram, Cristiano Rabelo _. Já segue aí, galera. Constantemente a gente está colocando muitos conteúdos ligados à compreensão do mercado, à inteligência de mercado, e a maior parte deles está na originação. Lá naquele momento da definição de produto, de trazer a área, de entender a vocação. A gente tem um canal também no YouTube, Cristiano Rabelo Oficial, então tem muito conteúdo, tem muita coisa que a gente já colocou lá. A gente tem alguns cursos, além dos serviços que a gente presta enquanto consultoria. Recentemente, a Prospecta está passando por um processo de pivotagem. Nós estamos pivotando a empresa para a parte tecnológica. Então, todas as soluções que a gente tem hoje, que são personalizadas, que são trabalhadas de forma direcionada, personalizada para cada contratação, a gente está começando a colocar isso na tecnologia. Então, o objetivo da gente é, no máximo em um ano, 80% da empresa está 100%, está totalmente direcionada, esses 80% para a área tecnológica. A gente lançou a nossa primeira ferramenta, a nossa primeira solução agora, que trata de compreender a vocação imobiliária de um terreno, levando em consideração o potencial de mercado desse terreno. A solução, primeiro, ela vem atender a empreendimentos verticais, apartamentos. Uhum. Então, a partir de um desenho de uma área de 1,5 km do terreno, a gente levanta todas as informações correlacionadas à infraestrutura do lugar, com relação a centralidades, comércios, serviços que vão dar apoio às famílias que lá estarão, o perfil da demanda, quantidade de jovens e adultos que têm uma participação maior nos arranjos familiares, que casam, que se separam, a participação, os jovens e adultos, normalmente a gente chama sempre eles da fatia com maior probabilidade de consumo de produtos de ativos de longo prazo, que seriam imóveis,
tanto para a primeira residência como para investimento. Ao mesmo tempo, a gente consegue entender o perfil de consumo dessas pessoas, levando em consideração as estruturas de financiamento propostas pelas instituições financeiras, ou seja, com base naquilo que o banco financia, com a taxa de juros e com o endividamento máximo permitido para cada família, que vai até 30% da renda bruta familiar, a gente consegue compreender quanto pode custar um produto em cada nicho familiar, ou seja, nós temos o nicho econômico, o standard, o médio padrão, médio alto, o alto padrão, o double A, o triple A. Então, a gente consegue entender quanto pode custar um imóvel, levando em consideração uma das premissas mais importantes, que é o quê? Quanto o consumidor pode pagar. Então, a gente consegue entender tudo isso dentro da área de influência, né, de 1,5 km de distância do ponto, e nós cruzamos isso com oferta. Nós temos 2 relatórios. Um faz análise somente da oferta de terceiros. Tudo que está no pipeline de terceiros, na internet. Tudo que está na internet a gente coleta. E o outro, que é o mais completo, que é a versão Pro, ele faz o levantamento de oferta de terceiros, que está na internet, e tudo aquilo que está como estoque dentro da área de influência. Estoque na mão das incorporadoras ainda, seja lançamento ou residual de estoque. A partir da correlação da quantidade de famílias que podem comprar com a quantidade de oferta que está na região, a gente consegue entender se a demanda é maior do que a oferta. Em qual nicho? Poxa, o nicho que tem menos oferta e mais gente com maior ticket de compra é o médio padrão. A primeira solução tecnológica que a Prospecta Inteligência está colocando no mercado, ela tem o objetivo de ajudar tanto o incorporador quanto o estruturador de negócios, o corretor de imóveis, a imobiliária, que busca os terrenos ideais para uma nova incorporação, ou seja, que leva esse terreno para o incorporador. O objetivo é entender a vocação imobiliária de um terreno pelo viés do potencial de mercado. Então, em apenas 10 minutos, a gente consegue sinalizar o potencial de mercado com base numa análise da área de influência do entorno do terreno. A gente faz um desenho de 1,5 km do terreno, de isócrona, que é uma área de influência que leva em consideração toda a mobilidade urbana do local. A partir daí, a gente extrai todos os dados dessa região e começa a construir informação. Perfil sociodemográfico, idade, a idade toda ela organizada, segregada por grupos de gerações. Geração X e a geração Y são as que têm a maior propensão de consumo de imóveis e que têm a maior participação nos arranjos familiares. Normalmente são jovens e adultos que têm entre 25 e 59 anos de idade. A gente mostra isso por quadra, onde é que tem a maior quantidade de gente com esse perfil. A gente mostra o perfil da região onde é que tem maior concentração de gente que mora de aluguel, gente que tem domicílio próprio quitado, que é o que nós chamamos de demanda total potencial, que é a demanda plus, né? É tanto quem mora de aluguel quanto quem tem um domicílio próprio quitado, que pode fazer um upgrade, que pode comprar como investidor, que pode ajudar o filho numa nova compra. A gente mostra uma das coisas mais importantes, que é quanto pode custar um produto, quanto pode custar um imóvel, levando em consideração a capacidade de compra da família, o maior protagonista. E para isso a gente entende a renda bruta familiar, marido e mulher, que serve de base para o financiamento, para a consolidação de um financiamento junto às instituições bancárias. Então, basicamente, a gente calcula quanto pode custar um produto, levando em consideração taxa de juros, financiamento máximo permitido pelos bancos e endividamento máximo das famílias. E aí a gente consegue entender quanto que a classe econômica consegue comprar. A gente criou 7 classes. Classe standard, médio, médio alto padrão, alto, double A, triple A. Então, tanto a gente consegue entender o tamanho do mercado em cada nicho de classe familiar, como a gente consegue também entender quanto pode custar um produto totalmente alinhado com a capacidade de compra dessas famílias. Depois disso, que a gente levanta o tamanho do mercado comprador, que é a demanda, a gente vai levantar o tamanho do mercado ofertante, quem está vendendo.
Então, a gente levanta... Nós temos duas versões. A versão base, que ela analisa o Brasil inteiro, qualquer lugar do Brasil que você enviar, é o relatório Basic, ele analisa tudo isso que eu falei, perfil sociodemográfico, toda a relação de comércio, o ecossistema de comércio e serviços dentro da área de influência e as ofertas de usados que estão no pipeline da internet. Tudo que está no pipeline da internet a gente pega. E a versão Pro, que é uma versão mais robusta, que ela está disponível para algumas cidades, como São Paulo, Florianópolis, região metropolitana de Floripa, região metropolitana de Goiânia, Maceió, em breve está entrando Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Essa, ela analisa a oferta inteira. Ela pega tanto a oferta de terceiros no pipeline da internet, como ela pega os estoques dentro dessa área de influência. Os estoques ou os lançamentos que ainda estão aí sendo considerados como estoque. Tudo aquilo que está nos estandes. Observe, Rodrigo, que com essa informação, a correlação de demanda e oferta, a gente consegue entender em qual nicho de mercado tem mais gente do que oferta. O objetivo é saber se eu tenho mais famílias, maior demanda e menor oferta. Então, sempre a gente vai ranquear, a gente vai indicar no relatório. O bacana desse relatório é que ele não entrega só dados, ele já gera informação, ele tem interpretação, o algoritmo da gente lê o relatório, sinalizando o que está mais atrativo, levando em consideração o maior potencial de absorção, ou seja, a maior quantidade de gente que pode te comprar, com maior poder de compra, maior capacidade e maior potencial de geração de VGV. Depois disso, a gente pega o que foi melhor, aplica inteligência artificial para que a gente possa entender daquilo que já foi considerado melhor, tipo, nessa região, o alto padrão, o ticket de 1.200.000 a 4.500.000 é o melhor nicho. Tem menos oferta e tem mais gente e tem um poder de compra bacana. Não está saturado. Então, a gente mostra somente aquilo que não está saturado, ou seja, o que a demanda for maior do que a oferta. Dentro do nicho escolhido como mais atrativo, a gente aplica inteligência artificial para a gente separar os grupos do melhor ao pior. Eu vou conseguir identificar as quadras que são melhores para esse nicho e as quadras que são piores, ou seja, onde é que está saturado dentro do nicho que foi classificado como mais atrativo. Depois a gente tem conclusão e a gente tem um mapa dinâmico que ele fica ativo durante 60 dias para o cara brincar de sobreposição de mapa. Ele vai ver renda. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Enquanto você abre, enquanto você abre aí, eu quero só fazer um apontamento muito legal baseado nisso que você acabou de falar. Um corretor que não está no espumão e que pegou só essa parte da live, ele já deve estar entendendo o seguinte, cara, se eu soubesse aonde tem oferta, aonde tem demanda reprimida, eu como corretor de imóvel, como parte do mercado imobiliário, deixaria de atuar com produto A, B, C, D e por aí vai, e já procuraria no mercado algum produto baseado nessa própria análise, né? Muito legal. Exatamente. Você está vendo aqui os slides? Sim, chegou para nós aí. Pronto. Aqui ele já é um entregável. Não, na verdade está o Chrome. Acho que você está compartilhando o Chrome aí. Chrome. Deixa eu voltar aqui então, um minutinho. Pronto. Agora está aparecendo? Sim, o pode slide? abrir. Beleza. Está aparecendo a essência de um bom negócio, essa tela? Isso aí. Pronto. Está rodando os slides? Não. Não está rodando? Está só no meu computador. Eu não sei se tem uma opção de você compartilhar a tela, o computador todo, mas está compartilhando só a tela que você está direcionando aí. Tá, um minutinho, deixa eu abrir um editável, que eu acho que o problema é que ele está pegando aqui um template. Um minuto. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma tela, eu vou abrir uma tela que ele não é apresentação direta. Então, você que está vendo essa live enquanto o Cristiano deixa no jeito ali,
Quais os insights você já tirou desse momento juntos aqui? Então, eu já tirei pelo menos uns 2, 3. E um deles que eu quero dividir com vocês é, cara, para sair do espumão, para ter uma informação privilegiada, para ser preterido pelas partes e não ser mais um atravessador, você precisa de dados, você precisa de sinais, conhecimento do mercado, você precisa de tudo isso. Tá aparecendo os slides agora, Rodrigo? Não, tá alguma coisa bem estranha aí. Não tá aparecendo os slides. Não. Agora sim, chegou. Agora sim? Então ele está com um delayzinho. Bom, esse aqui é exatamente o entregável que a pessoa recebe. Uhum. E só um ponto, viu, gente? Tudo isso que eu vou mostrar, nós temos duas versões, o Pro e o Basic. O Pro, ele analisa a demanda e a oferta de terceiros, que está na internet, e o Basic, ele analisa a demanda e a oferta de terceiros, e o Pro analisa tudo, demanda, oferta de terceiros e oferta de estoque. Esse que eu estou mostrando aqui é um Pro. Então, depois de enviar a localização do terreno, exatamente a localização geográfica do terreno, a gente faz uma análise de 1,5 km de isócrono, que ele faz exatamente a análise levando em consideração a mobilidade urbana que a pessoa vai ter. Você está vendo o mapa de mobilidade? Sim. Pronto, aqui está o ponto de marcação do terreno. A partir daqui a gente começa a extrair dados. Tem todo um storytelling explicando cada variável que vai ser lida, né? Aqui, por exemplo, tem a configuração dos nichos e a gente consegue sinalizar a renda bruta familiar de cada classe, de cada nicho de mercado, com seu respectivo potencial de compra. Quanto pode custar um produto para cada família. Depois a gente começa a levantar as informações. A quantidade de, por exemplo, nessa região, que é Maceió, Ponta Verde, eu tenho a maior quantidade de gente que mora aqui, é da geração X, de 40 a 59 anos de idade, e no mapa a gente consegue ver os pontos mais escuros, significa que são os pontos que têm o maior adensamento dessa informação, a maior quantidade de geração Y e X, que são os maiores compradores, né, que têm a maior participação nas compras de ativos de imóveis no mercado imobiliário. Aqui a gente já consegue ver o perfil de adensamento, quantidade de pessoas que moram por domicílio. Aqui a gente tem um perfil de 2 a 3 moradores. Bastante gente com domicílio próprio quitado, 23,9% tem domicílios alugados, e aqui a gente considera o déficit imobiliário só quem mora de aluguel e cedido, e toda a demanda do mercado, que é próprio quitado e alugado, que é o que a gente considera no mercado atual. Eu não estou colocando em modo apresentação para a gente não ter problema de compartilhamento de tela. Então, aqui eu tenho um mapa, observe que todas as variáveis aqui a gente consegue visualizar por quadra, tá? Por setor censitário, onde tiver. Aqui eu vejo os pontos de maior densamento de domicílios com 3 moradores, aqui é o mercado potencial total. Aqui eu consigo visualizar todo o comércio e serviço, levando em consideração tudo que as famílias sinalizaram como essencial ter próximo da sua residência nos últimos 4 anos de pesquisa da Prospecta Inteligência em todo o país. E aí a gente começa, né? Alimentação, a gente vê o quão vascularizado educação, saúde, serviços, suprimento. Em São Paulo aparecem os metrôs. E depois a gente vai mostrar, pronto, aqui eu já consigo entender o quê? O tamanho, eu já consigo entender o mercado com relação ao ecossistema de comércio e serviço. Aqui vem uma das telas mais importantes, onde eu vejo o tamanho do mercado ofertante, quem está ofertando e a quantidade de produtos por tipologia, AAA, AA, alto padrão, médio padrão, standard e econômico, e eu vejo a quantidade de famílias. Só por aqui você já consegue visualizar que, por exemplo, eu não tenho ninguém nessa região de AA e AAA que pode comprar um produto acima de 4 milhões e 500, mas eu tenho muita gente aqui de médio padrão, de médio alto, de alto padrão e que vai ter mercado para trabalhar. Automaticamente, aqui desse lado, ele já dá para a gente o potencial de mercado de demanda reprimida. Aqui, exemplo, eu tenho 1.000 potenciais compradores, menos 216 ofertas na região, eu consigo fazer 787 ofertas, que vai estar num preço de 1.243 a 4.500, que vai me dar um potencial de VGV de próximo, acima de 2 bi. Então, depois a gente vê o perfil de renda dessa região, que a gente tem médio e médio alto padrão,
e depois ele já me ranqueia. Qual é o melhor nicho de mercado que tem a maior capacidade de geração de VGV com uma boa quantidade de absorção? Então, ele diz que o primeiro lugar no mercado, classificação de atratividade é o alto padrão, seguido do médio, que é exatamente, né, alto e médio padrão que a gente tem, e médio alto. Aqui eu já tenho uma leitura dinâmica, ele já vai me dar uma leitura, ele já vai ler os dados aqui para que o empreendedor, o corretor de imóveis, consiga interpretar e entender a atratividade daquela região. Aqui a gente identifica já que o mais atrativo vai ser o alto padrão e a gente começa a analisar a oferta. A oferta ela é disponibilizada levando em consideração a sua tipologia, metragem, dormitórios e ticket. Aqui, por exemplo, eu consigo dizer que eu tenho 3,6% de oferta de 1/4 até 31 metros quadrados, com um ticket de 259 a 446, que é considerado como padrão standard e tem uma demanda muito alta de consumo. Então, aqui eu já consigo fazer todos os cruzamentos, tanto para entender o que está sendo mais ofertado e o que está sendo menos ofertado. E no final a gente tem uma leitura. Poxa, o que está sendo menos ofertado é o produto tal, com VGV tal, com ticket tal, com a metragem tal, e a gente já começa a dizer se ele tem ou não demanda de consumo. Sempre a gente vai apontar o que está sendo menos ofertado para encontrar gap, menos oferta e que tem demanda de consumo. Depois a gente vai analisar o VSO. O VSO só está disponível na versão Pro. O VSO, ele analisa a eficiência de venda. Ele pega tudo que foi lançado, diminui tudo que foi vendido, ele divide o que foi vendido pelo que foi lançado. Então, quanto maior o percentual, maior a eficiência de venda. Aqui a gente consegue visualizar, e aqui eu consigo pegar o top 3, ou seja, o que está sendo mais atrativo. E, coincidentemente, olha que interessante, o Standard foi o mais atrativo de venda. Eu tenho todos os padrões aqui. O primeiro, segundo e terceiro lugar são produtos Standard, que vai de 346 a 349 mil. E tem um aqui de 383. Esse é o que está vendendo. É o que está tendo boa eficiência de venda. A gente faz a leitura, depois eu faço a sobreposição de camada de renda, de oferta. Aqui eu tenho duas informações. Oferta de 2/4, por exemplo, sobreposta com a renda. Depois, eu digo o que é o melhor. Como eu tenho fator de absorção bom, e eu também tive VSO no alto padrão, eu vou indicar o alto padrão. E aqui eu já digo as tipologias. 3 dormitórios, 2 dormitórios e 3 dormitórios. O top 3 dentro daquilo que ficou mais atrativo, com seus respectivos VSOs e suas respectivas metragens. A partir de agora, eu vou aplicar o que nós chamamos de Self-Organize Maps, que é uma metodologia de rede neural, para pegar o que ficou classificado como mais atrativo, que foi o alto padrão, classe A, e a gente vai gerar os clusters. O que são os clusters? A gente divide em 5 grupos, a gente pega o público-alvo, faz o cálculo de espacialização geográfica, divide os grupos, ranqueia e refina a vocação. Cristiano, para que é isso? Para eu identificar por quadra, quanto dá para absorver, qual o potencial de VGV, onde eu vejo que está bom, já dentro do perfil de alto padrão, e onde eu vejo que está ruim para o perfil de alto padrão. Então, a gente vai vendo quadro a quadro. O último quadro dele, que é o grupo 5, sempre a gente vai mostrar onde está ruim. Então, os quadros primeiros, que são os grupos primeiros, a gente mostra onde está bom. E o quinto quadro, que são 5 grupos, né, a gente mostra onde está ruim. No final, Rodrigo, eu tenho uma leitura. Ora, quem está vendendo mais nessa região é o Standard. Você pode trabalhar ele, mas a gente indica que você trabalhe com alto padrão, que ele tem o maior potencial de geração de VGV e também tem VSO. Eu tenho três Só explica para o pessoal o que é o VSO, porque o pessoal que está aqui deve estar te ouvindo a primeira vez. O que é o VSO? Claro, o VSO é venda sobre oferta. Eu pego tudo aquilo que foi vendido e divido tudo aquilo que foi ofertado, por tipologia. Então, quanto maior o percentual, maior a eficiência de venda. Então, a gente consegue saber os produtos que estão tendo eficiência de venda. Aqui, o que está sendo mais vendido significa que é o standard, mas eu também estou tendo uma boa eficiência de venda, superior a 30% aqui 40%, superior a 20% dos produtos que estão sendo ofertados. Numa conta simplória,
eu lancei 100 unidades, vendi 80, eu divido 80 por 100, eu tenho 80% de VSO, ou seja, a minha eficiência de venda. Então, quanto maior o percentual, maior o meu VSO. E, por fim, a gente disponibiliza um mapa igual a esse. Vocês estão vendo o mapa? Não, estou vendo só o slide. Tá, deixa eu voltar para lá e deixa eu compartilhar só o mapa agora. Esse mapa aqui é a cereja do bolo. É onde o cara vai conseguir fazer as análises. Pronto, agora foi. Uhum. Aqui ele fica disponível por 60 dias para que o corretor de imóveis consiga fazer uma análise bacana. Aqui, se você clicar por quadra, ele te dá a renda média por quadra. Aqui 16 mil, aqui a renda média 17, aqui a renda média 18. Então, você consegue ter uma flexibilidade. Eu posso botar, por exemplo, a oferta de um quarto. E à medida que a gente vai dando zoom, ele vai explodindo, ele vai desagrupando. Você clicar sobre ela e passar o mouse, ele te dá o perfil da oferta. Aqui eu tenho de um dormitório, 43 metros quadrados, 330 mil. Aqui eu tenho 10 unidades no estoque, por exemplo, que são 42 metros quadrados, de 345 mil, um dormitório. Então você consegue... Onde ele busca, o Cristiano, essa fonte de estoque aí? Chão, isso aí é a gente que faz. Isso aí são as cidades que a gente estuda no país inteiro. Então, tanto a gente tem nosso pessoal de chão que vai monitorando as ofertas, é por isso que a gente não oferta estoque de todas as cidades, só das cidades que a gente tem a maior participação no estudo, para a gente poder monitorar sempre com delay máximo de 60 dias. Aqui, por exemplo, eu tenho a concentração de jovens e adultos. Você vai clicando aqui, você vai conseguindo entender a quantidade de gente por quadra, por setor censitário, na realidade. Eu posso fazer um cruzamento, tanto dessa informação, quanto outra informação aqui que é bacana, que é domicílios com mais de 3 moradores. Ora, se ficou bem escuro aqui, significa o quê? Que eu tenho domicílios com mais de 3 moradores e com gente acima de 25 anos de idade. Significa adultos morando com os pais. Eu vou tirar agora essa informação aqui e eu vou colocar uma informação que eu gosto muito, que é os grupos 1 e grupos 2 da inteligência artificial. Ou seja, quando a gente identificou o melhor nicho de mercado, que nesse caso, nesse template, foi o alto padrão, ele vai dizer para mim onde está ótimo, onde está bom, onde está mediano e aonde está ruim. Esses lugares aqui é onde está filé. Eu consigo aqui, por exemplo, botar 31 unidades, que me dá um VGV aproximado de 95 milhões. Aqui eu já consigo botar mais unidades, então você vai conseguindo visualizar. E aonde é que está ruim, que está saturado? É no grupo 5. Sempre o grupo 5 é onde está saturado. A gente consegue ver onde tem saturação e aonde é que tem demanda para consumo. E olha que interessante. Tanto você pode validar o teu terreno, que está aqui, é o terreno que você, corretor, vai levar para o incorporador. Imagina você levando um relatório desse, de um terreno, para o seu incorporador. Tanto você pode validar a atratividade do terreno, como você pode buscar um terreno no lugar que esteja ainda melhor. Como você pode também, eu estou vendendo um projeto e eu quero saber onde está a demanda do meu projeto. Você pode ir buscando também, você pode ir buscando através da densidade de renda, onde é que está o perfil do teu comprador. E aí você joga, por exemplo, o perfil de renda média da região e vai catando aqui por quadra. Tem gente que faz... Pronto, deixa eu voltar aqui. Tem gente que tem desativar compartilhamento. Desativei. Estão me vendo aqui agora? Não. Não voltou. Tá, eu acho que... Compartilhar, desativar... Fale ao compartilhar. Bom, eu não estou compartilhando mais nada, tá? Deixa eu voltar aqui. Interromper compartilhamento. Pronto. Agora eu estou aqui. Só não está aparecendo meu vídeo. Eu acho que Será que você fechou? eu devo ter batido sem querer aqui na minha câmera. Aqui. Bom, o bacana desse relatório, enquanto eu estou ajeitando aqui, é que ele tem um custo-benefício fantástico. O relatório que ele
dá somente a oferta de terceiros, que está no pipeline na internet, R$ 120. E o relatório PRO, que é o completão, que é esse que eu mostrei, ele custa R$ 395. Então, você, o lote, você, corretor de imóvel, imobiliário, você consegue tracionar, entender quais são os terrenos mais atrativos, levando em consideração justamente aquele que tiver o maior potencial de geração de VGV e maior concentração de demanda. Não está vindo a minha câmera. Deixa eu tirar aqui para ver se vem uma antiga. Pronto, acho que agora ele vai habilitar a antiga webcam. Não está. Hunter, só tá com raiva de mim aqui, cara. A tecnologia hoje, eu fui falar com ela tá me sacaneando. Tá te sacaneando, cara. Tá me sacaneando aqui. Eu fui compartilhar tela 1, tela 2, tela 3, ele não gostou muito, não. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Vai lá, enquanto o Cristiano conserta ali a câmera dele. Eu acho que o pessoal conseguiu entender aí como é que é a dinâmica. Então, manda pergunta aí para nós, escreve no chat de onde você está vendo. Um dos insights que eu tiro aqui, principais, é o seguinte, cara, se você tem esse conhecimento, você não é aquele corretor abobalhado que cai na lábia de comida de meeting. Voltou, Cristiano. Voltei. Pronto, consegui mexer aqui. Viu, Cristiano? Quando eu estava falando para o pessoal aqui que se o corretor tem essa informação, ele não vai ser aquele abobalhado que cai em comida de meeting, né? Onde, quando existe uma má demanda, o produto está fora e tal, aí o pessoal vai lá, faz um meeting, reúne todo mundo. E o corretor que não tem essa informação, não tem essa perspicácia, ele vai no embalo, ele come um salgadinho lá e o produto é bom, a mídia que foi feita foi linda, fantástica, e ele vai ficar com aquela briga, né? Ele vai continuar brigando com o mercado, porque ele vai para a praça. Ou ele vai captar lead, ou ele vai fazer alguma coisa, e ele não vai ter resultado. Por quê? Porque o sinal econômico, os indicadores não são favoráveis. E uma das coisas que eu mais vejo, Cristiano, é o corretor espumão, abobalhado, que está em prontidão para vender qualquer coisa. E não como uma águia observando qual é a sua real caça, tanto do lado do produto imobiliário quanto do cliente. E ele, sem esses dados, ele é um abobalhado, ele é um solto na selva, e a selva, infelizmente, vai predar ele, né? Então, o que eu tirei de insight, galera? Fantástico, fantástico isso que o Cristiano mostrou para nós aí. O corretor... Informação, Rodrigo. Informação na veia, em 10 minutos, tá? E pode falar aí, os primeiros 5 que falarem com você, Rodrigo, tem uma cortesia, seja o Pro ou seja o Basic. Só tem que levar em consideração que o Pro não é de todas as cidades. Então, entra na página da Prospecta, grupoprospecta.com, tem lá relatório vocacional, tem todas as informações da solução e as cidades onde o Basic está, que é todo o Brasil, e o Pro. O Pro está em São Paulo, Florianópolis, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Balneário Camboriú? Balneário Camboriú ainda não. Eu acredito que daqui a uns 40 dias. Balneário Camboriú e Camboriú. Enfim, dá uma olhada lá na página do grupoprospecta.com, que tem todas as informações lá. Muito legal. Então, você que está vendo essa live agora ou está vendo o replay, já fica aí, os 5 primeiros que indicarem lá, que viu a live na Maratona Broke Hunter, já está ganhando aí o relatório aí do Cristiano e do Grupo Prospecta. Cara, fantástico. Eu só tenho a agradecer, porque esse tipo de informação enriquece, colabora com o mercado, faz com que menos corretores sejam
e estejam no espumão e comece a olhar um pouco a onda se formando lá atrás, né? Comece a ter um pouco mais de visão, elevar essa consciência, entender que mercado imobiliário é bem mais do que fazer dancinha no Instagram ou ficar postando stories, né? Ou tem que elevar essa consciência. Eu tô aqui para isso, Cristiano, é para tirar esse cara do mundo de falácias, do mundo fantasioso, que a gente vê vários influenciadores na internet apontando para um mundo totalmente fantasioso, onde as pessoas vão entrar, estão entrando e se frustrando. E ainda fala que o mercado imobiliário, a intermediação de imóveis, não tem resultado. Então, a minha função aqui, junto com o Cristiano, cara, eleva o teu nível, eleva a tua inteligência de mercado e você vai ver aí você bombando. Você vai parar de representar porcariada do mercado, ou às vezes não é nem porcaria, às vezes é só um produto que não está na hora dele, mas vai estar na hora. Ou você vai parar de representar um erro de mercado, que às vezes o construtor, o incorporador, ele erra a mão e depois ele põe o desafio de virar o jogo na intermediação de imóveis, na venda, e não é assim que funciona. Não, não é. É justamente isso. Eu acho que o objetivo da gente está aqui para mostrar como você pode olhar para o mercado de uma forma diferente. Essa solução, por exemplo, ela ajuda o corretor a levar áreas para novas incorporações já validadas, né? Já com um potencial de negócio aqui dentro do teu dossiê. Então, te dá autoridade, te dá robustez. Se você quer imobiliária e quiser analisar a tua área, você pode utilizar um mapa desse que ele vai te mostrar os pontos de concentração da demanda ao entorno do empreendimento, ou seja, dá para você também informação estratégica para que você possa fazer uma ação off, para que você possa fazer uma ação nos pontos de maior concentração do público-alvo. Então, fora isso, tem uma série de outras variáveis, né? É mudança de mindset mesmo, é olhar para o mercado de uma forma diferente, é construir informação e usar isso de forma estratégica. Conte com a gente, conte com o Rodrigo. Aí o Rodrigo é especialista em gerar valor. A gente aqui no nosso lado, a gente está sempre mostrando uma maneira de olhar para o mercado, usando a inteligência de mercado o tempo inteiro. E a inteligência de mercado não é pesquisa de mercado, tá, gente? Inteligência de mercado são métodos que você vai utilizando o tempo inteiro. Ele não acaba nunca. O tempo inteiro você está refinando as suas informações. Ele é o insumo, né? Ele é o insumo, é o embasamento para você agir em cima do mercado, né? E ele é infinito, Exato. Realmente. Cara, muito obrigado. Eu tô muito feliz mesmo da gente ter feito essa parceria. Espero fazer mais vezes esses encontros aqui com outros títulos. Eu acredito que o pessoal vai gostar demais de ter você aqui. Beleza? Vamos em frente. Dá o teu último recado aí. Um abraço em todos. Um grande abraço. Muito obrigado. Nos vemos então num próximo episódio aí, galera. Valeu! Um abração. Tchau, tchau.